Maravilha, bora lá para mais um conteúdo então. Mas antes de mais nada, bem rapidinho, deixa eu falar para você que você pode acompanhar todo o conteúdo que a gente apresenta aqui no canal gratuitamente para você, todo o conteúdo de química com as apostilas relacionadas às aulas que são dadas aqui, tá bom? Então ali você vai ter acesso a resumos teóricos, você vai ter acesso aos exercícios que são resolvidos nas videoaulas, vai ter acesso aos exercícios que eu tenho resolvido aqui, tá bom? Tudo isso está disponível para você, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, maravilha? E agora sim, bora pro vídeo. Maravilha, então vamos nessa. Ele deu para nós aqui esta questão para a gente resolver. Então vamos lá, vamos resolver para ele. Ele diz o seguinte: uma solução aquosa de um eletrólito forte com pH igual a 1. Tá? Então a gente tem uma solução de pH 1. Determine o pH resultante quando a 100 ml dessa solução forem adicionados 100 ml de água. Ele deu um dado de log aqui para a gente, né? Dando a ideia de que a gente vai ter que utilizar isso aqui. E na letra B, se esse 100 ml dessa solução de pH 1 for misturado a 100 ml de uma solução de um eletrólito forte de pH 13. Então vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa é a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Bom, ele fala aqui para nós que a gente tem 100 ml de um de um eletrólito forte cujo pH é 1. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a concentração de H+ dessa solução é igual a 10 a menos 1 mol por litro. Vamos relembrar rapidinho aqui, ó. Na aula de pH, eu falei para você o seguinte: quando a gente tem alguma coisa do tipo que a gente quer determinar o pH e a gente sabe que a concentração de H+ é do tipo 1 vezes 10 a menos alguma coisa, essa coisa acaba sendo o pH. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 1 vezes 10 a menos 5 mols por litro, eu já poderia dizer automaticamente que o pH é 5. É só eu pegar esse número aqui, ó. Ok? Então, a volta é a mesma coisa. Se o pH é 5, a concentração de H+ é 10 a menos 5. Então, aqui, quando ele me diz que o pH é 1, ele está me dizendo que a concentração de H+ é 10 a menos 1 mols por litro nessa solução aqui. Então, eu vou marcar aqui que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro. E aí, a gente tem um volume de 100 ml dessa solução. Ele fala o seguinte: a gente pega esse 100 ml e mistura aqui com 100 ml de água. Então, a gente soma isso aqui com 100 ml de água, certo? Então, aqui, a concentração de H+ e de OH- na água é igual, certo? Então, eu não vou considerar esse cálculo aqui. Aí eu vou pensar o seguinte: eu vou ter um volume final de 200 ml. Então, o que eu estou fazendo aqui no final das contas? Eu estou causando uma diluição, certo? Então, esse exercício está envolvendo a diluição e o cálculo de pH. Como é que a gente trabalha a ideia de diluição? Tem uma formulinha que eu já trabalhei também na aula de diluição, vou deixar o card aqui também para você, tá? Vou deixar o card da aula de pH e da aula de diluição, que seria assim, ó: molaridade da solução inicial vezes o volume da solução inicial é igual à molaridade da solução final vezes o volume da solução final. Quando a gente está fazendo diluição, a gente pode trabalhar essa ideia. A solução inicial seria essa daqui, a solução final seria essa daqui. Então, a gente pode jogar esses cálculos nessa formulinha. Então, ó, a concentração, a molaridade é 10 a menos 1, certo? É 1 vezes 10 a menos 1, vezes o volume. Como os dois lados estão em ml, você pode deixar o volume em ml mesmo, tá? Aí a gente vai encontrar aqui a molaridade da solução final, que vai ser a concentração de H+, vezes o volume da solução final, que é o 200. Mas, Marx, e a água aqui? Onde que ela entra nessa história? A água é só uma adição de volume, que faz o volume chegar a 200, tá? Então, fique tranquilo. Então, aí, ó, a gente corta aqui esses zeros, e aí a gente chegaria em 1 vezes 10 a menos 1 é igual à molaridade final vezes 2, ou seja, 1
vezes 10 a menos 1 dividido por 2 é igual à molaridade final, que vai ser a concentração de H+. Então, a molaridade final, que é, na verdade, a concentração de H+ final, vai ser 0,5 vezes 10 a menos 1. A gente precisa colocar esse número em notação científica, então vamos jogar aqui, ó, para 5. Então, a concentração de H+ final, vou chamar assim, vai ser de 5 vezes 10 a menos, ó, de meio para 5 eu aumentei uma, então diminui uma aqui, vai para menos 2 mols por litro. Pronto. Essa é a minha concentração final. E tendo a concentração final, eu consigo agora fazer o cálculo do pH, porque a gente sabe que o pH é menos log da concentração de H+. Quando esse número aqui na frente é 1, a gente pode pegar esse número aqui de cima de boa. Mas aqui não é 1, é 5 vezes 10 a menos 2. Então, eu preciso fazer o cálculo através dessa formulinha aqui. Então, aí a gente entra na questão matemática e vamos desenvolver esse pH. Então, olha só. A gente chegou nessa expressão, que o pH é menos o log da concentração de H+. E a gente chegou que a concentração de H+ é 5 vezes 10 a menos 2. Então, tá aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2. Beleza, como é que eu trabalho isso aqui? Bom, aí a gente entra na questão matemática. Então, vai ficar menos. Então, a gente tem o log de uma multiplicação. Log de uma multiplicação é a mesma coisa que a soma dos logs. Então, aqui ficaria o log de 5 mais o log de 10 a menos 2, certo? Então, ó, esse aqui é um termo, esse aqui é outro termo. Então, fica o log do primeiro termo mais o log do segundo termo, beleza? Então, aí a gente teria aqui que o pH é menos. Ó, o log de 5 ele deu ali pra gente, é 0,7. Mas aqui a gente vai usar um dos artifícios aqui do log. Quando eu tenho um número elevado a outro número, eu posso pegar esse expoente e jogar ele aqui, ó, na frente do log. Então, vai ficar mais menos 2 vezes o log de 10, ok? Na base 10. Quando não tem nada aqui, a base é 10, tá? E aí, a gente vai ter o seguinte, que o pH é menos 0,7. O log de 10, vou marcar aqui em cima para você, ó. Log de 10 na base 10 é 1, tá? O log de qualquer número na própria base é 1. Então, por exemplo, se fosse log de 5 na base 5, seria 1. Log de 2 na base 2, seria 1. Aqui é o log de 10 na base 10. Não tem nada escrito, mas a base 10 a gente não escreve. Então, daria 1. Tá? Então, esse valor aqui, ó, é 1. Beleza? Então, vai ficar 0,7 menos 2, certo? Menos 2 vezes 1. Ok? Então, aqui, ó, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 mesmo, né? Então, a gente vai ter, vou continuar aqui em cima, ó, que o pH é menos 0,7 menos 2. Então, o pH daria menos 1,3, ou seja, o pH é igual a 1,3. Esta é a resposta final para a alternativa A. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente causou uma diluição, inserindo água em 100 ml aqui, certo? E aí a gente transformou, mudou a concentração de H+, e por isso mudou o pH. Essa é a letra A. Agora, a letra B, o que ele quer? Ele quer misturar esse 100 ml de uma solução de pH 1, ou seja, né, a mesma que a gente já fez ali em cima, cujo H+ é 10 a menos 1 mol por litro, com 100 ml de uma solução aquosa de um eletrólito forte, cujo pH é igual a 13. Beleza, aqui ele quer induzir a gente a fazer alguns cálculos, mas a verdade é a seguinte: se o pH de uma solução é 13, o seu pOH é 1. Lembra que pH mais pOH é igual a 14, certo? Então, se eu pegar pH mais pOH é igual a 14. Então, aqui eu tenho um pOH igual a 1. Então, eu tenho uma primeira solução que tem pH igual a 1, que eu vou misturar com uma segunda solução que tem pOH igual a 1, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Poderia ser
HCl com NaOH, por exemplo. Tá? Ambos fortes, eletrólitos fortes, com pH igual a 1, com pOH igual a 1. E o volume é o mesmo, é 100 ml desse com 100 ml desse aqui. Então, a verdade é a seguinte, a quantidade que a gente vai pôr de ácido forte é exatamente igual à quantidade de base forte e eles são correspondentes em termos das suas concentrações, tá? Então, aqui a gente vai ter uma neutralização total. Neutralização total, tá? Então, todo ácido vai ser consumido pela base e vice-versa. Então, se eu tenho uma neutralização total, aqui eu vou ter um pH neutro, ou seja, eu vou ter um pH igual a 7, ok? Por quê? Porque o número de mols dessa solução vai ser igualzinho o número de mols dessa solução. Poxa, mas teria como eu demonstrar isso, Marcos? Tem. Se você fizer número de mols, é a molaridade vezes o volume. Então, qual que é o número de mols de HCl? É a molaridade, se o pH é igual a 1, aqui eu vou ter 10 a menos 1 de H+, vezes o volume, que teria que ser em litros, tá? Então, seria 0,1 litros. Então, o número de mols de ácido seria de 0,1 vezes 10 a menos 1 mols. Eu não vou nem colocar em notação científica, tá? Porque já vai dar para a gente comparar. Se eu fizer a mesma ideia aqui para a base, eu teria que o número de mols de base seria a concentração dessa base vezes o volume dela. Então, o número de mols da base seria a concentração. Como pOH é 1, a concentração de OH- seria 10 a menos 1. A concentração de OH- seria 10 a menos 1. Vezes o volume, que seria 0,1 litros. Então, note que o número de mols de base seria também de 0,1 vezes 10 a menos 1 mols. Então, ó, a mesma quantidade em mols de ácido forte e base forte. Seria a neutralização total, pH igual a 7, tá bom? Maravilha, espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você também pode gostar e aqui embaixo o link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar todos os conteúdos aqui do canal com a sequência que eu construí das aulas. Esse material segue as mesmas sequências, dividido aula a aula, tudo certinho para você aí ter os melhores resultados. Maravilha? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!